Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Nós louvamos a Deus pelo cuidado dEle para com as nossas vidas, e eu quero convidar aos irmãos que estão aqui no templo e a todos aqueles que participam conosco desse culto online, para que abram as suas escrituras, ou liguem as suas escrituras, o Salmo de número 122. Salmo 122. Os versículos de 1 a 9 serão lidos por todos nós nesse momento. Quero convidar aos presentes para colocarem-se em pé. E você que está em sua casa, que você também se coloque em pé, de forma solene e reverente, a leitura introdutória desse texto nessa manhã. Salmo 122. Eu quero convidar a todos para que façamos a leitura a uma só voz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te... Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Que coisa verdadeira essa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria é poder estar na casa de Deus nessa manhã. E nós sabemos quão difícil é para alguns irmãos não poder estar aqui nessa manhã, por causa das dificuldades referentes a esse momento pelo qual nós estamos passando do coronavírus, esse isolamento social, e muitos irmãos estão acometidos de dificuldades que os impedem de estar presentes aqui. Mas sempre trazendo aquela palavra de provocação e desafio. Se você já tem voltado às atividades normais da vida, já está trabalhando, já está saindo, passeando, fazendo coisas, venha para a casa de Deus, porque não há motivo de alegria maior para o crente do que estar na presença de Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar, vamos agradecer a Deus este momento. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco nesta manhã. A tua igreja está adorando a ti, ainda que com limitações e com dificuldades, pois sabemos que a igreja do Senhor não está limitada ao templo, embora saibamos quão importante é o templo para a vida do adorador. Deus bendito e maravilhoso, nós louvamos a Ti e agradecemos por estarmos aqui, por ter nos trazido, e louvamos a Ti pela vida de todos que acompanham de forma online. Abençoa-nos a todos nós nessa manhã, que a alegria do Senhor possa nos fortalecer para o Teu trabalho. Assim oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar um hino. Nosso irmão Adnir vai estar conduzindo a igreja no cântico de um hino nesse momento. Procurando aqui, deixa eu aproveitar e estar convidando aos irmãos que vão participar da ceia nessa manhã, para que estejam procurando o diácono de plantão. Estou vendo o diácono Gabriel ali atrás. Então, se você deseja participar da ceia, a ceia será ministrada à noite.
Mas o caso de que você não tenha condições de estar à noite, então procura o diácono Gabriel, nós vamos preparar para o número de pessoas que vão participar, para ao término do estudo, nós ministrarmos aqui para aqueles irmãos que não terão condições de estar à noite conosco, combinado? Agora sim. Tinha feito uma confusão aqui, mas... Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não sei quantos tiveram o privilégio, a oportunidade de assistirem ontem na televisão o programa da Igreja Presbiteriana, apresentado pelo pastor Hernandes, e ele usou esse texto para meditar e falar sobre a soberania de Deus. E diante disso, o hino que nós vamos cantar confirma isso. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, confirmando a soberania de Deus através da graça salvadora que Ele estendeu a cada um de nós que estamos aqui. E todos aqueles também que estão espalhados pela face da terra. E nós sabemos que esse também é um plano de Deus e ele não será frustrado de forma nenhuma. Então nós vamos entoar este hino. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois, reservas, meu Senhor, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora,
assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Meus irmãos, porventura não é esse mesmo sentimento que nos domina nessa manhã? Nós também estamos com os olhos fitos em Deus. Nós também clamamos pela misericórdia de Deus. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. Nesse tempo de pandemia, muitos levantam a voz contra Deus e dizem: onde está Deus? Onde Ele sempre esteve, no pleno governo de todas as coisas. E essa pandemia, ela é com certeza a oportunidade de Deus para aqueles que se mantêm rebeldes, para que vejam a sua fragilidade e para que se convertam dos seus pecados. E essa pandemia é a oportunidade para aqueles que julgam estar em pé, para que tenham cuidado, para não cair. Essa pandemia é a oportunidade para aqueles que estão frios, para que despertem. O tempo do Senhor está chegando. Os sinais são visíveis, cada vez mais evidentes. E o que nós temos feito? Levantado a nossa voz, clamando pela misericórdia, ou nós estamos sonolentos, deixando passar esse tempo de pandemia? Pode ser que esse tempo de pandemia seja a marca do fim. E aquele que está dormindo vai acordar terrivelmente assustado, no inferno, no sofrimento eterno. Então Deus nos tem dado oportunidade para nós abrirmos os olhos, para nós levantarmos o clamor a Deus, para nós clamarmos pela sua misericórdia. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Vamos pedir perdão a Deus. Primeiro pecado contra Deus é o pecado da indiferença, de levar a vida espiritual de qualquer maneira, de não ter compromisso com a palavra, com a oração, com a comunhão, com a evangelização. Pecados terríveis que nós temos cometido. E agora, algumas dessas atividades estamos impossibilitados. Irmãos que gostariam de estar no templo, mas que não podem. Irmãos que não vinham estando no templo e agora não podem vir também. Olha que situação que Deus permitiu que você e eu chegássemos, para nós pensarmos sobre como vai a nossa vida cristã. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos ter um momento de silêncio, e após alguns momentos de silêncio, eu vou pedir ao presbítero João Assis, que esteja fazendo uma oração, clamando a Deus, a solicitude pelo auxílio divino. O que nós estamos fazendo neste momento é clamar: Deus, precisamos de Ti, socorra-nos, ó Deus. Vamos ter alguns momentos em silêncio, e o presbítero João Assis pode quebrar o silêncio aqui à frente, fazendo uma oração. Pai, obrigado a Deus por mais um dia que Tu nos concede, ó Pai. Obrigado a Deus pela noite de sono. Obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Obrigado a Deus por essa parte do Teu povo que está aqui nessa manhã. Tu, ó Deus, possa estar falando no nosso coração, mostrando, ó Pai, que somos, ó Pai, realmente dependentes do Senhor. Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, falar no nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, que tudo está no Teu controle. Tu possa, ó Deus, perdoar, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus, que somos, ó Deus, falhos, ó Deus, fracos, ó Deus, mas Tu, ó Deus, possa, ó Deus, nos perdoar
limpar o nosso coração, a nossa mente, para te servir melhor, Deus. Esteja, Pai, tocando aqui os corações, ó Pai, que está endurecido, Pai, enfraquecido neste momento de pandemia, que eles possam, Deus, sentir a Tua mão, ó Deus, sobre a vida deles, sobre a Tua família, que nada tem faltado na nossa família, Pai, porque o Teu poder, a Tua mão protetora está sobre nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa manhã. Ó Deus, que sejamos, ó Deus, cada dia mais gratos pelo Teu amor para conosco. Muito obrigado por tudo, perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. À noite nós vamos estar passando o nome dos aniversariantes. Louvamos a Deus por todos aqueles que aniversariam de hoje até o próximo sábado. Deus possa abençoar as vidas de vocês. Se porventura alguém participa de forma online e está aniversariando essa semana, coloque nos seus comentários. Se alguém no templo aniversaria essa semana e o nome não consta nos registros da igreja, que também nos comunique para que à noite nós façamos a leitura dos nomes daqueles que estão aniversariando e durante a semana tenhamos como orarmos, não visitarmos, né? Mas mandarmos uma mensagem, né? Fazemos uma ligação, mandamos uma mensagem e desejando o cuidado de Deus na vida dessa pessoa tão querida. O tema do mês de maio, a ênfase foi família. Semana passada nós falamos sobre os fundamentos verdadeiros da família, porque a família está fundamentada em cima de muita coisa, e a vida espiritual também, mas que são coisas que não são suficientes para sustentar. Então nós iniciamos e hoje à noite vamos dar sequência a esse tema, falando de dois grandes e importantes fundamentos para a vida da família no lar e para a vida da família na igreja. E teremos também a ministração da Ceia do Senhor, que geralmente em nossa igreja é feita aos primeiros domingos à noite. Devido à pandemia, nós vamos abrir exceções, porque alguns irmãos que estão pela manhã não poderão estar à noite. Então, vocês que não poderão estar à noite e querem participar da ceia, vocês têm que aproveitar agora e comunicar ao diácono de plantão, que é o diácono Gabriel, para que depois eles possam preparar e ao término da escola dominical, a gente possa aqui estar ministrando a ceia. Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar mais um hino. Nós vamos entoar o hino 292. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar. Quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. Eu já livre da morte, eu já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Tirar o tom mais alto um pouquinho.
Ficou meio baixo, né? Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo aqueja ao raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia de glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Que dia glorioso vai ser. Não vai ter mais isolamento social. Os crentes em Cristo estarão reunidos para o louvor, para a glória eterna. Vamos cantar também alguns cânticos neste momento. Convidar os irmãos para se colocarem em pé. Nossa irmã Roberta vai dirigir alguns cânticos. O primeiro cântico será uma oportunidade para aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, depositá-los no gasofilácio. Bom dia.
Nós estamos em escola dominical, um pouco modificada pela necessidade, então nós temos tido palestras. Nós não temos uma escola dominical em que durante a palestra sejam permitidas interrupções, participações, porque é mais complicado. O culto online, ele traz algumas dificuldades para a gente. Então, os irmãos vão ouvir aqui a ministração abençoada que nós teremos essa manhã, através do nosso irmão presbítero Ronaldo. As perguntas que os irmãos tiverem, os irmãos anotem. E depois farão para ele, e na próxima semana, se ele for continuar o estudo, ele vai responder as questões. E em casa, você que participa online, da mesma forma. Então, esses tempos de pandemia nos obrigam a fazer mudanças. A escola dominical é dinâmica, ela é participativa, o professor com os alunos. Mas esse sistema online, a gente fica prejudicado desse sistema. Mas nós somos abençoados da mesma forma, desde que estejamos com um caderninho, uma caneta, para fazer anotações, para depois fazermos questionamentos. Estamos aqui para nós aprendermos a palavra de Deus. Quero convidar o irmão presbítero Ronaldo, para que esteja vindo à frente. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que o abençoe poderosamente, como faz todas as vezes que nos traz a ministração da palavra santa. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, e após a ministração da palavra, nós vamos ministrar a Santa Ceia para aqueles que estão presentes, que vão participar nessa manhã da ceia do Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua boa mão, pela direção do Senhor conosco nessa manhã. Humildemente nós nos submetemos à tua palavra. Fala conosco por meio da tua palavra. Na instrumentalidade do teu servo presbítero Ronaldo, use-o poderosamente, que a unção do Senhor esteja sobre a sua mente e sobre os seus lábios, para que possa argumentar e verbalizar a tua palavra, de tal sorte que nós aprendamos de ti nesta manhã. Ó Deus bendito e maravilhoso, assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, nossos irmãos também que acompanham nas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Murié, nossos amigos, que Deus possa já estar abençoando nossas vidas. O reverendo Antônio César me convidou para hoje poder trazer uma mensagem. Não sei se nós conseguiremos, devido ao tempo, queremos terminar 10h30 em ponto, para os irmãos poderem retornar para casa, né? As irmãs têm o compromisso aí com a cozinha. Eu queria terminar só 12h30, mas o pastor César falou que não podia. E eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo uso da palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir as Escrituras no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Nós estivemos já meditando nessa palavra já há alguns dias. Estivemos ali com o presbítero Bismarck em uma visita, o nosso querido irmão, e ali nós já tecemos alguma coisa a respeito desse capítulo. Que Deus, na tua misericórdia, possa nos abençoar nessa manhã, que nós possamos, segundo a vontade de Deus, trazer um aprendizado para a nossa vida. Os irmãos que estiveram aqui na quinta-feira, ou que assistiram pela internet, o estudo que tem sido ministrado pelo reverendo Antônio César no livro de Atos dos Apóstolos, em sequência, na última quinta-feira foi estudado o capítulo 13, o versículo de 1 a 3. E ali, o reverendo César destacou, naquele texto,
as qualidades para o ministério missionário. E os irmãos que assistiram vão se lembrar que ali o pastor César tratou de 3 pontos que aquele texto apresenta, para esses que são chamados para o ministério missionário: experiência, consagração e concordância. Concordância aqui se refere à igreja local, ali notadamente quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Houve concordância da igreja, toda a igreja orou, impôs a mão sobre eles e os despediram para o trabalho missionário. Então, experiência, consagração e concordância. O tema é muito semelhante ao que nós vamos observar nesse capítulo do livro de Samuel, e eu estou mencionando o tema antes da leitura, para que durante a leitura os irmãos e irmãs já vão observando o que nós vamos estar meditando. Nesse texto nós vamos meditar nas características do servo. Características do servo. Amém? Façamos a leitura então. Eu vou estar lendo o texto do capítulo todo, não é grande, e os irmãos estarão acompanhando conosco. Diz assim, 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do 1º verso. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor.
faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém? Capítulo bem conhecido, especialmente pela forma como Deus chama a Samuel. Desde as criancinhas, desde as primeiras salas da escola dominical, já cantam aquela musiquinha, né, de como Samuel foi chamado pelo Senhor. Nós queremos então, irmãos, nesse texto, observar as características de um servo. As características de um servo. Mas primeiro, nós precisamos definir o que é um servo. E às vezes nós temos um pouco de confusão nessa definição. Nós temos por hábito dizer que todos somos servos de Deus. Somos crentes, logo somos chamados de servos de Deus. Mas nós precisamos traçar aqui uma linha, embora ela seja muito tênue. Nós precisamos traçar uma linha entre o Filho de Deus e o servo de Deus. Certo? O Filho de Deus, ele é definido claramente lá em João, capítulo 1, verso 11 e verso 12, quando fala do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Estes são filhos de Deus. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, o dia que a palavra do Senhor falou no seu coração, ela rasgou o seu coração, você recebeu essa palavra, você recebeu a Cristo na sua vida como o seu Salvador, você é filho de Deus. Glória a Deus por isso, você é um eleito. Quando nós partimos para a palavra servo, nós temos que lembrar que no passado, quando uma nação dominava outra nação através da guerra, a nação dominada, ela se tornava serva da nação que ganhou a guerra. Então ali o servo tem uma conotação de cativo, de escravo. E a palavra servo também traz a conotação de serviçal, aquele que serve, aquele que faz algo em função de outrem. Paulo, a exemplo, na carta de Romanos, Filipenses, Tito, ele inicia dizendo, quando ele se identifica como autor da carta, ele diz, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ou Paulo, servo de Deus. Ok? Então, as características do servo que nós vamos tratar aqui, é o servo enquanto mordomo. Nós estamos falando da mordomia cristã. Ou seja, o mordomo é aquele que administra os bens que não lhe pertencem. Vamos pegar um exemplo de José, enquanto estava no Egito, na casa de Potifar. Ele era mordomo da casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar deixou tudo na mão de José, a ponto dele nem saber mais qual era o tamanho de sua riqueza. Ali, José era o mordomo da casa, ele cuidava de tudo. Ou seja, o mordomo administra os bens que não lhe pertencem. Isso é ser servo. Paulo vai usar o termo despenseiro. O que é o despenseiro? É o encarregado da despensa. A despensa é uma casa ou um cômodo onde se estoca algum tipo de material. Despensa nós falamos muito aqui quando nós colocamos o nosso material as nossas compras de alimentos, né? Então, num âmbito maior, o despenseiro, ele é
o encarregado da despensa, é alguém contratado, alguém chamado para cuidar daquilo que também não é dele, administrando aquilo que não é dele. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, que importa que o mundo nos vejam como despenseiros de Deus, ou seja, aquele que administra algo que é de Deus. Então, quando nós falamos de servo, nós estamos falando daquele que serve, nós estamos falando daquele que exerce a mordomia, que administra os bens que não é dele, daquele que é o despenseiro, que cuida da despensa. Estamos falando aqui no âmbito, obviamente, espiritual. Espiritual. Portanto, filho de Deus é todo aquele que crê em Cristo. Enquanto filho de Deus, nós devemos também ser servos de Deus, sermos mordomos da casa do Senhor, despenseiros de Deus, porque cada servo, cada filho de Deus tem um chamado específico para servir, tem um dom que lhe é concedido. Então você diz: eu gosto de ir à igreja, eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir a mensagem, eu gosto de cantar os hinos de louvor, eu sou dizimista, eu contribuo com a obra, às vezes eu vou na reunião de oração, às vezes eu vou na reunião de estudo bíblico, às vezes eu estou na escola dominical, sim ou não, às vezes eu estou no culto ou não. Você é um filho de Deus. Se você crê em Cristo, você é um filho de Deus. Mas aqui nós vamos avaliar as características como servo de Deus. Se nós temos exercido a mordomia cristã, se nós temos exercido a administração da dispensa de Deus, ok? Então, nesse texto, nós vamos observar essas características do servo, as marcas de um servo, amém? Então, nós já vamos iniciar aqui, no capítulo 3, na parte A do verso 1, ok? Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Qual a característica que nós vamos observar aqui de um verdadeiro servo de Deus? Certo? Não vou usar a palavra mordomo nem dispenseiro, vou usar só servo, para simplificar o nosso entendimento. Primeira característica que nós observamos aqui do servo de Deus: envolvimento. Envolvimento com a igreja. Não tem como se dizer servo de Deus ou serva de Deus, estamos usando aqui no masculino, mas no gênero humano, filhos de Deus. Não tem como exercer servidão a Deus sem ser envolvido com a igreja. É a primeira característica. Nós conhecemos a história de Samuel, sabemos que Samuel, ele é fruto da oração de uma mãe desesperada, que vivia num casamento complicado, porque o marido dela tinha outra esposa, a outra esposa tinha muitos filhos, ele humilhava Ana, que é a mãe de Samuel, porque ela não tinha filhos. Sabemos da história que ela orou desesperadamente no templo, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava até embriagada, e Samuel é fruto dessa oração. Samuel é fruto de um milagre. E ela disse que se tivesse um filho, o entregaria para o Senhor. Um belo dia, Eucana está indo, que ele ia de ano em ano adorar em Siló, onde estava o tabernáculo, onde estava o sumo sacerdote Eli. Ela disse: olha, eu não vou, eu vou ficar com a criança, e quando a criança for desmamada, eu vou levar a criança e entregar no templo. Ela levou a criança quando desmamou, deixou no templo. Então, no capítulo 1, verso 24, aí de Samuel, você vai ler, né, que desmamada a criança, Ana foi e levou a criança e entregou aos cuidados do sacerdote Eli para permanecer no templo. Se você avançar e for para o versículo 2, no capítulo 18, você vai ver que aqui ele já vai dizer: Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino. Então ele vai para o templo desmamado, bem criancinha. A Bíblia diz que ele servia ao Senhor ali, sendo ainda menino. E o verso que nós lemos aqui, a parte A, já vai dizer o jovem Samuel. Então nós
podemos observar aqui que o servo, ele tem a característica de estar envolvido com a casa de Deus. Samuel estava envolvido desde o seu nascimento. Na verdade, estava envolvido desde antes dele ser gerado, porque ele é fruto de oração. Mas ele vai, quando desmamado, para o templo, ele ministra a Deus ainda menino, e ele está aqui servindo o Senhor, já um jovem. É um progresso de envolvimento, tá certo? E você pode dizer assim, mas eu não fui fruto de oração, tá certo? A minha família nem crente não é, eu me converti velho, e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me envolver? Nós temos que lembrar que o Senhor Jesus falou para Nicodemos um dia, olha Nicodemos, você tem que nascer de novo. E quando nós nascemos espiritualmente, nós somos considerados crianças. O novo convertido é uma criança espiritual. Paulo disse aos coríntios, olha, eu vos dei leite, eu vos tratei como meninos na palavra de Deus. Então, quando nós nos convertemos, quando Cristo nos chama, independente da nossa idade, tá certo? Nós nascemos de novo, nós somos uma criança. E vai determinar a especificidade, vai determinar a nossa condição de servo, de acordo com que nós nos envolvemos com a igreja. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, quando você quer reconhecer uma pessoa, se ele é um servo, ou se ele é uma serva de Deus, a primeira coisa que deve se observar é o envolvimento dessa pessoa com a igreja. Aí nós temos hoje a modalidade dos desigrejados. O Cristo em casa, né? A pessoa está em casa, não, estou adorando a Deus. Você está adorando a Deus, servindo a Deus, você não está. Você, mas lá na minha casa a gente canta hino, a gente louva, a gente adora, tem um irmãozinho que vai lá e prega. Que bom, muito bom. Você está adorando a Deus, servindo não. Servindo a Deus é envolvimento com o trabalho de Deus. É o exercício do dom. O que Deus te chamou para fazer? Isso sim é ser servo de Deus. Isso sim é ter característica de servo do Senhor. Quando nós avançamos no texto, se você ler a parte B desse versículo, onde começa dizendo que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e você for até o versículo 11, na parte A, que vai dizer, disse o Senhor a Samuel, esses versículos aqui, esses 10 versículos, nós vamos observar uma outra característica do servo de Deus. Primeira característica, primeira marca, é envolvimento com a igreja. Segunda marca do servo de Deus, que você vai ler aí. Vamos avançar a leitura aqui só um pouquinho. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões eram frequentes, não eram frequentes, perdão. Uma característica do servo verdadeiro de Deus. Ele ouve a palavra de Deus em qualquer tempo, a qualquer momento. Não importa a situação que ele está vivendo. Não importa se tem pandemia, não importa se tem doença, não importa se a palavra de Deus tem sido muito rara, como era naqueles dias. Note que Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 3, o que ele disse? Na época de Samuel, muitos e muitos anos antes de Cristo, e Paulo escreve no primeiro século a Timóteo, compare com o que nós vivemos hoje. Paulo disse assim a Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. E por quantos conhecem plenamente a verdade. Na segunda carta, capítulo 4, verso 3, temos um versículo conhecido,
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esses textos são bem conhecidos. Paulo afirmava que no final dos tempos, os homens iam procurar os mestres que falassem aquilo que eles querem ouvir. E, infelizmente, no atual século, nós temos observado isso acontecer e com uma relevância muito grande. O que mais se tem hoje, invadindo as igrejas, são palavras para agradar, palavras para motivar. Está certo que todos nós gostamos de ser motivados, sim, no nosso trabalho, na nossa família, na igreja, sim. Mas a palavra de Deus é que precisa ser ouvida. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que o presbítero João acha, não é aquilo que o pastor da igreja acha, é o que a palavra de Deus diz. E no tempo de Samuel, o texto que nós lemos aqui, disse que naquele tempo a palavra de Deus era muito rara. E Paulo disse para o seu filho na fé que ia chegar um tempo que a palavra seria mais rara ainda. Porque as pessoas iam ter coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que elas querem ouvir, aquilo que agrada. Tá certo? Nada melhor do que eu vir aqui e falar para você que você vai ter vitória, que Deus vai te abençoar, que você vai ser curado, que a pandemia não vai te pegar, tá certo? Vender para você um lencinho ungido, tá certo? Uma máscara do Espírito Santo para não pegar coronavírus, como a gente está vendo na rede social, e entre outras coisas. Mas a palavra de Deus é que tem que ser ouvida. E uma das características do servo é ouvir a palavra, é ouvir o que Deus está falando na sua poderosa palavra. Não importa o tamanho do barulho, não importa o tamanho do ruído que o mundo esteja fazendo, não importa o tamanho do ruído que a imprensa esteja fazendo. O servo de Deus, ele está focado na palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Se surge fofoca na igreja, se surge confusão na igreja, se surge dificuldade na igreja, ele ouve a palavra de Deus. Ele não vai agradar o amiguinho, o irmãozinho querido, não. Ele ouve a palavra de Deus. A característica do servo é estar firmado no que Deus falou. Não porque eu tenho que agradar o irmão, a irmã, não. Eu tenho que agradar a Deus. Eu quero ser cordial com a irmã e com o irmão, e quero que o irmão seja cordial comigo também. Mas não ferindo os princípios da palavra do Senhor. Portanto, o servo, ele tem a característica de ouvir a palavra de Deus e de praticar a palavra de Deus. Então ele se torna um servo quando ele ouve e pratica, quando ele sabe para que Deus o chamou, qual o dom que ele tem, o que o Espírito Santo te concedeu de dom no ato da sua conversão, ele te concede. Reverendo Antônio César deu estudo aqui sobre dons. Alguns irmãos participaram. Qual é o seu dom? É ajuda? É hospitalidade? Você tem o dom de mestre? Você tem o dom da contribuição? Você tem o talento musical e está colocando a favor da igreja? Você é chamado para ser um diácono? Você é chamado para ser um presbítero? Você é chamado para ser pastor? Qual o dom que Deus te deu? Você é chamado para visitar? Eu gosto de visitar. Como tem gente precisando de visita? Nesse momento difícil, né? Alguns irmãos nem querem, mas têm medo por causa de fazer parte do grupo de risco aí da pandemia. Mas você pode ligar de vídeo. Qual o dom que Deus te deu? Se todos nós formos servos de Deus e exercermos o dom pelo qual nós chamamos, a igreja funciona a mil maravilhas, como uma engrenagem perfeita. Paulo e Barnabé tinham um dom de ser missionário. Eles exerceram a função dele. Eles estavam lá em Antioquia,
ensinaram durante um ano na igreja. Lá havia outros mestres além deles, e a Bíblia diz que o Espírito Santo separou eles. A igreja orou e falou: meu filho, vai embora, vai exercer o seu dom, vai exercer sua servidão a Deus. E eles foram e começaram a pregar o evangelho aos gentios. Quanto nós nos envolvemos com Deus, mais nós ouvimos Deus. Então o servo, ele se envolve com a igreja e o servo ouve a Deus. Quanto mais você se envolve, mais você ouve a Deus. Interessante que tem crente que não quer se envolver com a igreja. Ele quer ser crente. Ele quer garantir um pedacinho do céu. Talvez por medo do inferno. Talvez porque cresceu na igreja. Tem uma cultura religiosa. Mas tem que se envolver com a igreja para ouvir a Deus. Eu me lembro de quando Jesus chega e apresenta Jesus para Pilatos, né? E depois a mulher de Pilatos fala com ele assim: olha, não te envolvas com este homem. É exatamente o contrário que nós temos que nos fazer. Nós temos que nos envolver com esse homem. Se nós queremos ouvi-lo, temos que nos envolver com ele. Samuel vivia um contexto diferente, um contexto sacerdotal, um contexto do tabernáculo, onde Deus se manifestava ali ao sumo sacerdote. Ele vivia um contexto diferente. Nós não. Nós vivemos na era da graça. O véu do santuário já foi rasgado de alto a baixo, e o autor da carta aos Hebreus diz que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, entendeu? Porque o véu foi rasgado na carne do Senhor Jesus Cristo, e nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos e falar com Deus e ouvir a Deus. Então, por que nós somos tímidos? Hoje Deus, naquela época de Samuel, Deus se manifestava, como chamou Samuel ali, pelo nome. Hoje Deus fala através da sua palavra. Como nós podemos ser um servo de Deus se nós não nos envolvermos com a igreja e se nós não nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus? Portanto, o servo, ele se envolve, e o servo, ele ouve a Deus. Por mais rara que seja a palavra de Deus, por mais rara que seja a palavra de Deus, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, o servo de Deus está ouvindo constantemente a palavra de Deus. Uma outra característica que nós vamos observar no servo de Deus aqui, segundo a vida de Samuel, é a partir do verso 11, na parte B, até o verso de número 15, na parte A. É onde Deus dá a mensagem para Samuel. Chamou Samuel 1, 2, 3 vezes. Ele não estava entendendo que era o Senhor, ele achou que era Eli. Ele entende que é o Senhor e fala: é o Senhor que está te chamando. Aí quando ele fala: Senhor, fala que o teu servo está ouvindo. Aí Deus vai falar a mensagem com ele. Então, além do servo ter a característica de se envolver e de ouvir, ele ouve com clareza. O servo entende o que Deus está falando. O servo não fica na dúvida. O servo não guarda a dúvida. Ele busca sanar a sua dúvida. O servo tem clareza do que a Bíblia está falando. Ele entende perfeitamente. Samuel, ele entendeu perfeitamente o que Deus falou. Ele era um jovem, ele não teve dúvida do que Deus falou com ele. Samuel era um jovem, ele já sabia o que os filhos de Eli estavam fazendo de errado. Ele foi criado por Eli e viu os filhos de Eli, Ofni e Finéias, fazendo coisas erradas no templo. Então, quando Deus fala com ele, aquela mensagem muito forte, uma mensagem de condenação sobre aquele e a família daquele que o criou, aquele que era o seu líder,
aquele que o instruiu desde criancinha, ali agora jovem, ele recebe uma palavra de condenação para aquela família. Né? A primeira palavra que Samuel recebeu foi uma palavra de Deus, foi muito poderosa. E ele entendeu perfeitamente. Ele entendeu de uma forma muito clara. Tanto é que deixa entender, na parte A do verso 15, que diz que Samuel ficou deitado até pela manhã. Dá a impressão que Samuel não conseguiu mais dormir aquela noite. Dá a impressão que ele ficou deitado, de olho aberto, pensando: Senhor, primeira vez que o Senhor fala comigo, é uma mensagem tão forte, é uma mensagem tão poderosa, uma mensagem de condenação. E ao sumo sacerdote, ao homem que me criou, que me cria, aos filhos dele, que nós crescemos aqui junto, certamente os filhos de Eli eram um pouco mais velhos que ele, e ele recebeu aquela mensagem poderosa, e ele aparentemente perde o sono, e fica acordado até pela manhã. Nós não somos emocionalistas. A igreja reformada não tem por hábito apelar para o emocionalismo, para nada. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos uma pedra. Nós somos seres completos. E nós temos emoções. Nós choramos. Nós temos medo. Nós ficamos alegres. Nós ficamos preocupados. Nós temos família. Nós também pegamos coronavírus. Nós também adoecemos. Nós perdemos gente que nós amamos. Nós temos emoções também. Interessante que as emoções, elas demonstram algo. Tá certo? As emoções, elas nos levam a demonstrar o que nós estamos sentindo. O servo de Deus, que envolve, que ouve, e que entende a clareza da situação da igreja, e a situação da palavra de Deus, o que ele está falando, o servo de Deus, ele sente pela igreja. Interessante que às vezes a igreja tem um problema, tem uma situação difícil, porque nós somos uma família, nós somos pecadores, lavados, mas pecadores, nós somos homens e mulheres que erramos. O interessante é que muitos há que não demonstram a mínima emoção pela igreja. Como servo de Deus e como serva de Deus, aí eu olho para o espelho, para mim mesmo, e eu acho que cabe a cada um de nós, se nos entendemos que somos servos e servas de Deus, nós temos que olhar no espelho e pensar o seguinte: nós já perdemos o sono por causa da igreja? Você já chorou por causa da igreja? Você já se pegou de madrugada pensando: meu Deus, o que será daquela irmã que está sofrendo tanto? O que será daquele pastor que está sofrendo uma pressão tão grande? O que será daquele pastor que esse ano ficou sem campo pastoral? E a única coisa que ele sabe na vida é ser pastor? Você já perdeu o sono pensando na igreja assim: meu Deus, a nossa igreja aqui em Muriaé está passando por esse problema, aquele problema? Ou como servo e serva de Deus, quando nós saímos daquela porta ali, tanto fez e tanto faz. Se fechar a igreja, amanhã faz 2 dias. Que emoção você tem sentido pela igreja? O servo de Deus, ele tem clareza da palavra de Deus. O servo de Deus entende o que está acontecendo. A emoção, ela demonstra um senso de importância. O quanto você se preocupa com a igreja é o quanto você ama a igreja. Se eu não me preocupo nada com a igreja, ela não importa nada para mim. Se eu não estou nem aí para os problemas da igreja, é o quanto ela significa para mim. Se ninguém voltar para a igreja depois da pandemia, para a igreja presbiteriana de Muriaé, fechar as portas, vender o prédio, e eu não estou nem aí,
É isso que a igreja vale para mim, nada. Agora, se eu perco o sono, se eu arrumo um jeito de ajudar, mesmo errando, mas eu corro atrás e corrijo aquele erro e tento de novo, e de alguma forma essa emoção fala dentro de mim, porque Cristo está dentro de mim, e eu me sinto movido a fazer algo, e me preocupo pela igreja, é a medida do quanto a igreja é importante na minha vida. Agora, se eu e você não estamos nem aí, esse é o valor que nós estamos dando para a igreja. O servo de Deus tem clareza da importância da igreja na vida dele. Tem clareza do que Deus está falando. E as emoções demonstram isso. Samuel, o jovem, recebe aquela mensagem e aparentemente perdeu o sono. O que tudo indica. Acordado até pela manhã, já levantou e foi abrir as portas da igreja. Foi exercer o seu ministério. Tem uma outra característica do servo de Deus. Verso 15, letra B. A parte B do verso, né? A parte A diz que ele ficou deitado até pela manhã e abriu as portas da casa do Senhor. Certo? Parte B. Porém temia relatar a visão a Eli. Esse temor aqui de Samuel não é covardia, não. Ele não se acovardou, não. Aquele jovem não se acovardou, não. O que aquele jovem tinha é o que está faltando demais na nossa vida. E o servo de Deus tem essa característica. O servo de Deus respeita a autoridade. E como isso tem faltado no mundo hoje. O mundo vive uma crise de autoridade. Não é hoje, não. Já tem décadas. Tanto por parte, essa crise, ela advém, tanto por parte, ora, de quem exerce a autoridade, ora, de quem está debaixo de autoridade. Porque todos nós exercemos algum tipo de autoridade. E todos nós estamos debaixo de alguma autoridade. Nós temos um irmão aqui que é militar, né? Tem muita clareza dessa questão. Na área militar, né, irmão? Essa hierarquia de autoridade ela é levada, né, com muita seriedade. Eu acho essa coisa linda. Tá certo? E a Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus diz que nós temos que orar por todas as autoridades instituídas, quer seja na sociedade civil, quer seja dentro da igreja, e quer seja na família. O servo de Deus, ele teme, ele respeita a autoridade. Bem verdade é que alguns irmãos e irmãs, por causa da sua história de vida, muitos por problemas familiares, não tiveram presença de autoridade na sua vida. Meio que tiveram que se virar sozinho. E tem dificuldade de conviver com a autoridade. Mas o servo de Deus precisa entender que ele tem que ter temor das autoridades. Isso é a Bíblia que mostra. Samuel temeu, olha só, era o sumo sacerdote, era o homem que o criou, que o ensinava no templo, foi um pai para ele. Ele só via mãe e pai uma vez por ano. Eles iam lá a Siló adorar, a Ana fazia uma estola sacerdotal mirim, levava para ele, todo ano. Ele via a mãe dele e o pai dele durante uma vez por ano. O pai dele era Eli. Agora ele tem uma mensagem de condenação para o Eli. Certo? E ele temeu entregar essa mensagem de condenação. Irmãos, como muitas vezes nós não temos temor nenhum de condenar as nossas autoridades. Nenhum. A autoridade, enquanto ela está agindo dentro da lei na sociedade civil, eu preciso temer ela, respeitá-la. A autoridade familiar, enquanto está agindo dentro da prudência da vida familiar, eu tenho que temer. Eu tenho que temer minha mãe, temia meu pai, que já faleceu.
tenho que respeitar, eu posso até não concordar, mas eu tenho que temer ela. A autoridade religiosa, eu tenho que ter temor, respeito, enquanto ele está dentro da palavra de Deus, não está fazendo nada, lembrando que ele é pecador, que ele falha, que ele tem emoções, que ele chora, que ele erra. Mas e daí? Eu vou condenar o tempo todo, sem temor algum? Isso não é do servo de Deus, irmãos. Me perdoe. E não é eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Se você não concordar, você dobra o joelho e briga com Deus. Não briga comigo, não. Nós podemos fazer um estudo só sobre autoridade, obediência à autoridade. Nós podemos pegar domingos e mais domingos para isso. A Bíblia tem texto sobrando. O Bismarck dá um ano de estudo aqui sobre autoridade, se você quiser. Moisés foi o líder que tirou o povo do Egito. Se você pegar o livro de Números, do capítulo 12 ao 16, teve mais, mas ali você vai ver Moisés sentindo na pele o que é ter a autoridade confrontada e desrespeitada. Nós sabemos da história, né? Não aceitavam a liderança de Moisés, a autoridade, mas sem temor nenhum. E Deus ia lá e exercia a justiça sobre aqueles que afrontaram a autoridade de Moisés, que foi uma autoridade instituída por Deus. E toda autoridade é instituída por Deus. Se essa autoridade não foi instituída por Deus, ela foi permitida por Deus por algum motivo. Então, se você não concorda com a autoridade que está instituída na sua vida civil, no país que você mora, ou se você não está gostando da autoridade instituída na sua vida religiosa, resolve com Deus. Porque Deus ou instituiu ou permitiu. Porque tudo está debaixo da mão do Senhor. Moisés sentiu isso na pele. A afronta à sua autoridade. E Deus ia lá e exercia justiça sobre aqueles que o afrontaram, e os que viam, ao invés de temer a justiça de Deus, enfrentavam a autoridade de Moisés de novo, e sofria a justiça de Deus. Aí o outro que estava lá no mesmo arraial que viu, em vez de tomar a emenda, ia lá e fazia igual. Não é igual hoje que acontece com a gente? O camarada afronta a autoridade, a gente está vendo que o cara se dá mal, o outro vai lá, mesmo sendo crente, afronta a autoridade do camarada de novo. Aí se dá mal, aí vê o outro se dá mal, não aprende. Será impossível que nós temos tanta dificuldade de aprender assim? E aqui não estamos falando de ser escravo de autoridade, não, irmãos. Estamos falando de temor. De temor. Deus instituiu autoridade. Toda vez que eu falo do temor e autoridade, eu não consigo me abster da lembrança da situação de Noé e os seus 3 filhos. Acabou o dilúvio, Noé desceu da arca, plantou uma vinha, fez o vinho e se alegrou demais. Ficou muito feliz. Só ele estava na terra, não morreu. Foi chamado por Deus, estavam os filhos lá, nora, os casalzinhos de bicho, tudo desceu da arca, foi povoar o mundo. Noé deve ter ficado numa alegria, vamos comemorar. Fez o vinho, bebeu, ficou alegre demais. Ficou nu dentro da tenda. Cã, seu filho, vai lá e faz o quê? Vê ele nu e sai contando para todo mundo. Para todo mundo era só a família dele, porque não tinha mais ninguém ali, né? Mas saiu espalhando a notícia. Ó, papai está bêbado, pelado lá dentro da tenda. Foi isso que ele fez. Vai lá para vocês verem. Sem Jafé faz o quê? Pega um pano, um segura numa ponta, outro segura na outra, vai andando de costa e cobre Noé. Para mim, Ronaldo, é o maior ensinamento sobre a forma de lidar com uma autoridade. Tem gente que tem prazer em expor a nudez do líder. Tem prazer. E tem gente que trabalha para cobrir a nudez do líder. Cobrir a nudez do líder não significa que ela não exista. Você não está passando a mão no pecado. Você sabe que ela existe. Mas você não é publicitário da nudez dos outros. Muito menos do líder. Porque todos nós aqui temos pecado. E no exercício da nossa liderança, todos nós erramos. Todos nós pecamos. Nenhum de nós
somos perfeitos. Mas eu não tenho prazer em ter o defeito, não posso ter. E se eu tiver, eu estou errado. E quem o faz, ainda mais de liderança, está errado. Você entra na rede social, hoje é uma guerra para expor a nudez dos líderes da nação, do estado, do município. Virou uma coisa completamente sem noção a atuação do brasileiro na vida social. Eu não vou dizer que beira o ridículo, porque já ultrapassou o ridículo há muito tempo. E vão acabar provocando uma guerra civil aí se continuar assim. Agora na igreja, não. O servo de Deus, ele respeita a autoridade, ele tem noção do que é temer a autoridade. Voltamos a dizer, não é ser subserviente, não é ser escravo da autoridade. Tá certo? Mas ter temor dessa autoridade. Porque Deus assim o fez. Deus assim instituiu nas Escrituras, no Velho e no Novo Testamento. Paulo diz, né, que se nós quisermos ficar livre da espada da autoridade, nós temos que ter temor a ela, ter respeito a ela. E por que nós vamos seguir afrontando as autoridades? Então, recapitulando, características, marcas de um servo de Deus. Servo de Deus. Envolvimento com a igreja, ouvir a palavra de Deus, independente se ela está sendo rara ou não, ter clareza da mensagem de Deus, ter clareza do que a Bíblia diz, sim, sim e não é não, pecado é pecado, não mudou, tá certo? Ter clareza do que Deus está falando e ter respeito com a autoridade. Isso tudo está aqui dentro dessa passagem de Samuel. Nós temos mais 3 pontos, mas nós prometemos que vamos parar 10h30 exato. Se o pastor César achar conveniente, semana que vem a gente continua. Tá certo? Eu quero só encerrar aqui dizendo que as escrituras, em algumas coisas, elas são muito claras. Certo? Nós dependemos dos mestres que têm conhecimento teológico profundo, conhecem os originais, conseguem fazer uma exposição com mais propriedade. Deus tem tido misericórdia de nós, no nosso entendimento bem simples, para o nosso deleite, o nosso crescimento na palavra de Deus. Eu quero iniciar dizendo que, dizendo que se você crê no Senhor Jesus, você é filho. Você é filho de Deus. Amém por isso. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer que você tem um dom. A Bíblia diz que todo crente tem um dom. E se você não está exercendo esse dom em função da igreja que você vive, você pode estar igual aquele camarada enterrando o talento. Tá certo? E o servo de Deus, ele não enterra talento. O servo de Deus produz com o talento que Deus o deu. Ok? Então que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa ter misericórdia de nós, que o Espírito Santo possa falar no seu coração aí sobre esse tema, muito mais do que o pouco que foi dito aqui, e que nós possamos crescer enquanto igreja de Cristo Jesus, olhando para Samuel e aprendendo a ser um servo de Deus. Amém? Irmãos, graças a Deus, palavra provocadora, desafiadora. Estou ansioso pela próxima escola dominical. Anotei aqui os pontos direitinho para poder meditar, pensar neles. Que bênção, que tenha sido bênção na sua vida. Que você esteja tão motivado quanto eu. A semana que vem estamos juntos de novo na escola e compartilha. Quando terminar esse culto, aproveita, vai lá
no Face ou no YouTube, se você for assistir pelo YouTube. Compartilhe com seus contatos. Você vai estar divulgando a pregação da palavra, divulgando o ensino. Então não guarda só para você, não. Compartilhe com seus contatos. Essa palavra poderá ser abençoadora também na vida de muita gente que você ama, mas que ainda não está rendida a Cristo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus a escola dominical. Após a oração, eu vou pedir àqueles irmãos e irmãs que deram os seus nomes para participar da ceia agora pela manhã, que passem para o lado da direita. Tem espaçamento para todo mundo aqui direitinho. São poucas pessoas que vão participar da ceia agora pela manhã. Passem para o lado da direita para nós ministrarmos a ceia para vocês. E à noite, vamos preparar o nosso coração, convidar amigos, familiares, para nós estarmos recebendo a palavra sobre os fundamentos que nós precisamos para a família, o lar e para a família da fé, a igreja, nossa vida com Cristo, nossa caminhada cristã. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa boa palavra, provocadora palavra, desafiadora palavra, que foi para a minha vida, e eu tenho certeza que foi para a vida de tantos outros que estão aqui no templo nessa manhã, e que estão participando de forma online desse culto, quer sejam pessoas de nossa cidade, membros e que frequentam a nossa igreja, quer sejam pessoas de nossa cidade que nunca adentraram o nosso templo, e pessoas de tantos lugares que acompanham os cultos pela manhã. Ó Deus bendito, muito obrigado. Aplica esta palavra em nós, que durante a semana nós possamos ter oportunidades para praticarmos o ensino, que as características de um servo, de uma serva, estejam presentes em nós. Assim oramos, o precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém.